Vamos abrir nossas Bíblias, vamos inicialmente abrir a escritura no livro de Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 63 e vamos ler tão somente o versículo 3, tá bom? Diz assim o texto bíblico: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Diga amém. Você pode repetir com o seu coração, dizendo ao Senhor: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Somente com uma visão clara acerca do que seja efetivamente a graça de Deus, é que alguém pode declarar essas palavras em verdade, de coração, dizendo ao Senhor que a graça do Senhor é muito mais, é muito maior do que a própria vida, no caso do que a própria existência humana. Por isso o salmista podia dizer: então os meus lábios te louvam, lábios que louvam ao Senhor em virtude da sua graça, pela compreensão da graça de Deus, por saber que se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós poderíamos nem mesmo existir, que dirá outra coisa mais. Nós, desde a semana passada, começamos uma série intitulada A Triunidade de Deus e a Experiência da Salvação. Os irmãos já sabem qual é o meu ponto de vista acerca desse tema, no sentido que não temos aqui nenhuma intenção de debater ou de discorrer acerca da triunidade de Deus, da trindade divina. Isso aí deixa para os teólogos discutirem lá sem nunca chegar a lugar algum. Nós vamos buscar as coisas que são essenciais e pertinentes à salvação. Veja que o tema diz a triunidade de Deus e a experiência da salvação. Ou seja, nós estamos partindo do pressuposto de que o único e verdadeiro Deus, ele se revela, ele se manifesta e ele trabalha na história em prol da salvação do homem. Ou seja, a nossa experiência de salvação, ela passa por um conceito ternário, não é? Por um conceito, como nós começamos a dizer na semana passada, o amor do Pai. Hoje vamos falar sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na próxima semana, ou na próxima mensagem, vamos falar sobre a comunhão do Espírito Santo. Essas três frases, essas três ideias, partem lá do texto de Paulo, salvo engano, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Tem algumas versões que é capítulo 13, versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala aquela doxologia, aquela palavra final, dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E todos dizem amém, né? Então a nossa ideia, a partir desse texto, é que só pode experimentar uma salvação plena aquele que compreende que a fonte da sua salvação e mesmo os seus resultados passam ou começam a partir do amor de Deus o Pai. Quem não ouviu essa mensagem está lá na internet, os irmãos podem assistir, salvo engano não foi ainda editada, mas tem lá o vídeo de transmissão do culto, os irmãos podem ouvir a mensagem, entendendo que o amor de Deus o Pai é a fonte, né, da nossa salvação. E a pessoa começa, portanto, a experimentar a salvação quando ela começa não somente a sentir, mas também a perceber e a compreender o amor do Pai. O amor do Pai é que nos atrai a Ele. Apesar que tem muitas pessoas que supostamente estão em direção a Deus, em direção a Cristo, mas talvez não foram movidas pelo amor de Deus. Não compreenderam a sua real condição, não compreenderam o amor incondicional do Pai a nosso favor. Pessoas que, sobretudo nos dias de hoje, ainda estão muito confusas em relação ao amor do Pai. Se esse amor é amor mesmo, há muitas dúvidas que são levantadas, muitos questionamentos, sobretudo de cristãos que estão cansados de ouvir mensagens baseadas todas no Antigo Testamento, e levantam dúvidas acerca do amor de Deus. Então, quando você compreende o amor do Pai, que é o amor incondicional,
Então, logo você começa a se sentir atraído por Deus, com um desejo profundo de conhecer mais e mais a esse Deus, né?